Desamparados pelo governo, os indígenas sofreram os impactos da pandemia. A Covid-19 fez vítimas em 163 etnias. Por parte do governo federal, houve um silenciamento de como chegar até as comunidades indígenas com informações mais precisas sobre o que é a Covid-19, os seus impactos, o que isso pode causar na vida de cada um. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, já registrou mais de 1.070 óbitos e mais de 54 mil casos confirmados. A PIB ela vem realizando um levantamento, né, que é este levantamento independente, né, e os números são superiores aos notificados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, que tem contabilizado somente casos em terras indígenas homologadas. A vulnerabilidade dessas populações é agravada pela dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Um dos entraves é a distância geográfica das unidades e a falta de transporte rápido. Também como pela indisponibilidade ou insuficiência de equipes de saúde. Apesar da existência do Subsistema de Saúde Indígena, do Sistema Único de Saúde, o SASI-SUS, voltado para assegurar a atenção primária à saúde em território indígena, a ausência de uma resposta rápida, articulada e efetiva gerou e gera e ainda está gerando consequências de números expressivos de óbitos de indígenas no país. Aqui, na região onde eu moro, um pajé Arara, um povo Arara, aqui da terra indígena Igarapé-Lourdes, o principal pajé da aldeia faleceu de Covid, também por falta assim, de treinamento do pessoal da assistência da saúde. Tanto dos agentes indígenas de saúde, dos agentes de saneamento, como da própria equipe técnica da SESAI. A pandemia evidenciou a falta de políticas públicas voltadas para esses grupos. Não existe por parte do Estado brasileiro um plano, né, que venha realmente tratar das questões indígenas de maneira mais olhando, né, as diferenças, né, desses povos em relação aos outros brasileiros, né? A primeira coisa que o ministro Barroso determinou que houvesse uma sala que ele chama de sala de situação, onde todas as partes envolvidas, tanto o movimento indígena quanto os diversos órgãos do governo federal, pudessem sentar e estabelecer um plano de enfrentamento da Covid. Mas houve uma resistência muito grande por parte do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e de outros órgãos, da própria AGU, para fazer um plano que, de fato, enfrentasse essa situação. As implicações da pandemia envolvem questões que, no caso dos povos indígenas, vão desde a insegurança alimentar, medo de sair de suas comunidades, a violação simbólica de não ser possível realizar ritos funerários tradicionais, no caso de pessoas falecidas, decorrente da Covid-19. No primeiro semestre de 2020, a Frente Parlamentar Indígena propôs um projeto para enfrentamento da Covid-19 entre os grupos mais vulneráveis, como quilombolas, pescadores artesanais, povos indígenas e outras comunidades tradicionais. A proposta incluía a distribuição de recursos básicos. Infelizmente, o presidente da República vetou 22 pontos desse PL, desfigurando totalmente a proposta legislativa. Inclusive, a questão do acesso à água potável. Né? Dentro desse contexto do negacionismo, foi vetado as principais reivindicações e temas fundamentais para enfrentamento da Covid. Felizmente, o Congresso Nacional derrubou, vetou 16 desses vetos do presidente da República.
e aí transformou o PL na Lei 14.021, que daí coloca, então, essa questão do acesso à água potável, a questão de todos os indígenas serem vacinados, e não só os aldeados, né? Mesmo com a lei sancionada, as populações indígenas tiveram que se mobilizar para fazer frente à doença. Dos trabalhos que realizados foi a doação de gêneros de primeira necessidade para as comunidades indígenas, materiais de higiene e EPIs, né, para as populações indígenas como máscara, né, para que ela pudesse se proteger. Também instalamos algumas unidades, né, de atenção básica, né, que era com concentradores de oxigênio. Foram produzidas algumas cartilhas também na língua para conscientizar nossos parentes, né. E isso surtiu efeito, né, bastante positivo. A onda de desinformação durante a pandemia também prejudicou os indígenas. Isso trouxe um prejuízo bastante grande para as populações indígenas do Brasil, principalmente, né, as que são protestantes, né, porque aí se colocou na cabeça das populações indígenas que a vacina contra o coronavírus era para matar as populações indígenas, não era para curar, né? É tanto que muitas comunidades, né, não vacinaram, né? E aí inicia uma grande campanha, né, da COIAB, da PIB, como organização nacional, que se chamou Vacina Parente, né? Para que aquelas comunidades que não obtiveram a vacina começassem a se vacinar, e aí lideranças também conhecidas do movimento indígena fazendo vídeo, né, e chamando as populações para ser vacinado, né? Estima-se que a população indígena esteja em torno de 1 milhão de pessoas, mas o Plano Nacional de Imunização do governo federal incluiu nos grupos prioritários de vacinação apenas indígenas que vivem em terras demarcadas, o que representa menos da metade da população total. A maior parte dos indígenas vive em áreas urbanas. O Brasil passa por uma situação bastante complicada, desde a questão do respeito à vida, né, e passa também pela questão da desorganização social e econômica do Estado brasileiro, né? Isso significa que não só os povos indígenas sofrem, mas toda a população brasileira vem sofrendo com uma ação de um governo que, no meu ponto de vista, não respeita a vida de ninguém, né?